Bem, no grande circo em que se transformou o Real Madrid, hoje temos Valverde. Briga com Tchouaméni, parte 2, terminando no hospital e Mendy ficando fora por um ano após a cirurgia a qual vai ser submetido, ou talvez se aposentando? Isso é hoje, amanhã a gente vê. Bem-vindos, madridistas, como vocês estão? E no domingo tem o clássico, com o Barcelona querendo nos atacar. Mas mal, mal, mal. Estão mal, mas para nos causar todo o dano possível, embora a gente mesmo esteja se prejudicando e ganhar a liga na nossa cara. Isso vai ser no domingo, porque olha, aqui cada dia tem que ser saboreado. Isso é uma coisa que, enfim, meu Deus, eu não me lembro de um ano igual. Eu não me lembro de uma temporada igual. 2005, 2006, talvez, quando o Gravesen batia no Robinho e o Florentino teve que renunciar, aí o Florentino foi embora. Mas acho isso ainda pior. É que isso é ainda pior. É terrível, é terrível. Eu já tinha feito um vídeo, estava prestes a subir, até que bom, de repente chegou uma notícia urgente com essas duas notícias terríveis para o Real Madrid. Uma, a briga, que agora vamos ver o que o Marca conta aqui, entre parênteses. As pessoas que estão dizendo agora, não acreditem nos jornalistas, podem sair desse vídeo, beleza? Porque já deu dessa besteira, beleza? Ou seja, que tenham inventado coisas em algum momento, que ainda inventem ou que queiram prejudicar e tal, é uma coisa. Agora, a gente se recusar a enxergar a realidade é outra, beleza? Porque ainda tenho que aguentar isso no Twitter, gente dizendo, não acredita nesse cara. Sério, por favor. Como eu disse, essa questão da briga, pelo que significa no vestiário, e a do Mendy, claro, que se soma à do Militão, embora a do Mendy seja mais grave. Pelo que significa na questão médica. E, bom, é um sintoma claro de como diversos departamentos estão funcionando em um clube que está a caminho da disfuncionalidade, se é que já não chegamos lá. De qualquer forma, vou tentar não me desgastar, ou seja, não me consumir com isso. Em janeiro prometi não me estressar mais com isso, pois vivo essa realidade. Sou torcedor, jornalista, esse é meu trabalho e refleti sobre isso em certo momento. Miguel Serrano, não se envenene mais com isso. Não deixe que sua vida dependa tanto disso. Informe, opine, reflita e tal. Mas, acima de tudo, porque eu já em janeiro disse tudo o que tinha para dizer sobre o que estava acontecendo no Real Madrid, e isso me custou 1.200 inscritos, me custou. Muita gente foi embora porque eu não dizia o que eles queriam ouvir ou porque achavam que no meio da temporada eu não podia dizer aquilo porque prejudicava o Madrid, mesmo estando ocupados. Ou porque simplesmente acreditavam nesse Juanma Rodrigues, lá no lixão do Xiringuito, e na outra e no outro, que isso se resolvia com o Pintos ali, com o palito na boca. Ou gritando como eles fazem, isso se resolve com o Pintos e o Arbeloa, porque o outro era um bobo, sabe? Claro, são os mesmos que acham graça de um cara que dormiu numa palestra técnica, que foi o Vinícius, mas como se tivesse se chamado Mbappé ou qualquer outro, o Rüdiger, o Fed ou qualquer outro, tanto faz pra mim. O que não pode acontecer é a gente levar na brincadeira que não se respeitem as hierarquias no Real Madrid, e aí tudo começa por isso e termina no que estamos vendo hoje. É que o que aconteceu hoje não é por acaso. O de hoje, o de ontem, o tapa do Rüdiger no Carreras e o que aconteceu com o Mbappé, ou seja, o desafio que o Mbappé fez. Agora vemos umas imagens do Mbappé saindo do treino morrendo de rir. Mbappé fez isso, meu braço de ferro que o Mbappé travou com o clube. Mas o que é tudo isso? Claro, tudo vem de uma situação em que aquilo lá é uma bagunça total, com o perdão da palavra. Claro. Olha, aqui pode-se fazer de tudo. Que esse aí pode até dormir durante uma palestra. Que esse sai de campo quando é substituído xingando tudo e desafiando o treinador, e o clube não apoia o treinador. Então isso aqui é uma festa. Aqui pode-se fazer o que quiser, claro. E acabamos nisso, nessa verdadeira bagunça que temos. Faltando 4 dias para o Barça querer nos humilhar, vamos ver se consegue, porque muitas vezes é aquilo. Quantos Madrid e Barça já vi que iam nos golear, e no final nem foi tanto? E o contrário também acontece. Você vai lá e eles te humilham, agora ainda querem ganhar a liga da gente, né?
Enfim, mas tudo bem, numa semana muito difícil como essa. Mas eu insisto, e é aí que quero chegar, tudo isso tem uma origem. E é mimar demais alguns jogadores de futebol. Como o Florentino fez em fevereiro de 2006 e eu estava lá cobrindo pela televisão espanhola. Aquela demissão do Florentino no Bernabéu, ele disse: "Eu mimei demais". E foi ele mesmo que disse: "Eu mimei o vestiário". Pois é a mesma coisa agora. A mesma coisa agora. Você traz um treinador que vem com um método, que vem para 3 anos e tal, e o demite, porque aqui o problema são os treinadores e não o elenco. E depois olha o que o elenco faz. Veja o que o elenco faz. Foi isso que o Marca disse há pouco. Nova briga entre Valverde e Tchouaméni obriga a montar um gabinete de crise sem precedentes no vestiário. Aliás, insisto, aqueles que diziam para não acreditarmos no Marca, nem nos jornalistas, nem nada, vocês sabem que eu sou o primeiro que já falei mal do Marca aqui, por causa de como trataram o caso Negreira, etc, 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 etc. Certo? Ou seja, não sou nem um pouco suspeito disso, mas pô, isso está sendo confirmado por todo mundo. Ramon saiu há pouco para confirmar e ninguém está inventando que Fede Valverde acabou no hospital, porra. Ou seja, vamos encarar a realidade de frente. Vamos encarar a realidade sem agir como a torcida fanática. Respeito quem está lá, gosto de alguns, mas aqui é só aplaudir e fingir que não acontece nada. Não, desculpa, desculpa, porque vai ficar ainda pior pra gente. Tudo bem, eu disse que não ia me exaltar, mas acabei me exaltando. A briga foi acalorada desde o início, exigiu intervenção da equipe e terminou com Valverde precisando de ajuda. O que aconteceu dessa vez? Fontes do vestiário garantem a marca, que aliás, isso é outra coisa, porque esconder isso é muito difícil, mas aconteceram coisas ali que vazaram e há jogadores ou membros da comissão técnica e funcionários do Real Madrid que passam informações para os jornalistas. Reclamamos dos jornalistas ou vamos ao que acontece lá dentro e culpamos quem está lá? Porque os jornalistas, olha, se eu sou jornalista e tem um cara lá dentro que me conta as coisas, desculpa, mas eu não vou ficar quieto, claro. Bom, não estou dizendo de mim, é que claro, meu madridismo faria um contraponto, mas aqui tem jornalistas que não ligam para o Madrid e dizem, olha, estão me contando umas coisas, eu vou contar. Claro, não adianta culpar só o mensageiro, é preciso descobrir quem vaza. De qualquer forma, era impossível impedir, pois são coisas que não tem como parar. Fontes do vestiário disseram à marca que Valverde recusou cumprimentar Tchouaméni pela manhã, começando assim uma sessão hostil que terminou em uma briga séria no vestiário após o treino. Ontem diziam que não tinham chegado às vias de fato, mas hoje acontece que sim. E o que aconteceu depois? Espera aí, porque pelo visto contam que o que aconteceu foi que, nesse caso, não terminou. No, agora, aqui, no lance entre os dois, de maneira involuntária e não provocado por Tchouaméni, Fede sofreu um forte golpe, que causou um corte e o obrigou a ir ao hospital. José Ángel Sanches convocou uma reunião de emergência e, pelo que parece, será aberto um processo disciplinar para os dois. Aí está, o Real Madrid inicia suas medidas, abrindo processo disciplinar contra ambos os jogadores pelas duas brigas que tiveram nesses dias. E a intenção é que a punição seja a maior possível, dado o que aconteceu. Claro, agora você precisa abrir processo disciplinar contra esses dois. Não sei o que houve, nem quem começou, sempre achei o Tchouaméni bem mais tranquilo. E no entanto, veja, o que acontece é que, bom, todos nós somos humanos. E digo o mesmo sobre o Fede, Fede é menos calmo que o Tchouaméni. Mas aqui eu não sei o que aconteceu, mas o fato é que eles deram uma imagem terrível para o Real Madrid. Mas insisto, você termina a temporada abrindo um processo disciplinar contra esses dois, ou com uma punição, a punição máxima possível dentro do clube, mas você começou sem punir um cara que esfregou na cara do Xabi Alonso, seu treinador, sua indisciplina e disse: vamos ver o que o pessoal diz e o que o clube diz. E o clube disse: pois eu não estou, pois eu não dou poder ao treinador, eu não protejo o treinador. E claro, você acaba tendo que fazer isso, porque daqueles erros vêm essas consequências, não é? Enfim, e no meio de tudo isso que vocês me contam aqui, Mbappé saindo do treino, ou seja, isso já, vamos ver, vamos debater. Valverde e Tchouaméni,
isso já tinha acontecido, este é Mbappé saindo do treino e caindo na risada, né? Essa era a imagem captada pelo Xiringo, que claro, o Xiringo está adorando isso tudo agora, né? Toda a quantidade de horas de televisão que eles terão lá. Alguém pode dizer, e você nos seus canais? Sim, claro, mas tudo bem. Acho que fica bastante claro o que se tentou fazer nesse programa há muitos anos com certos jogadores do Real Madrid. Olha, sim. Al que más, a Vinicius, ¿no? E como as coisas são enfrentadas lá? Como as coisas são enfrentadas pelos outros? Ou criadores de conteúdo nesta plataforma, que depois, curiosamente, muita gente, cada um é livre para fazer o que quiser e andar com quem quiser, né? Mas fomos punidos. Bom, fazer o quê, né? O tempo mostra quem está certo ou errado. E como diz aqui o bom Sérgio Valentim, outro que também levou muita porrada, justamente por estar nessa posição. E ainda tem gente que, entre Xavi Alonso e esses jogadores, continua achando que os jogadores estavam certos, de fato. Beleza, e o outro assunto é sobre o Mendy, o outro é sobre o Mendy. Mas enfim, a gente poderia continuar esse vídeo com a quantidade de coisas que já aconteceram, não só de lesões, mas também de comportamentos assim no vestiário. O caso do Rüdiger, as corridas, os desrespeitos do Asensio ao Arbeloa, os do Carvajal ao Arbeloa. Recebemos mais detalhes sobre o Asensio, mas poucos sobre o Carvajal. Mas dá para perceber. E um monte de outras coisas mais intoleráveis em um clube normal, mas que o Madrid tolerou desde o primeiro dia. O caso do Mendy. Mendy cogita se aposentar após o grave diagnóstico antecipado pela COPE. Ele ficará 1 ano afastado, segundo Miguel Ángel Dias, que divulgou a notícia primeiro. A lesão de Fernand Mendy é muito grave. Há um rompimento do tendão com separação óssea. Ele ficará afastado por pelo menos 1 ano. Tem contrato até 2028. Esse é outro ponto. Ou seja, aqui você tem um cara como Militão que vai voltar. Vamos ver quando. Rodrigo, vamos ver quando também. E Rodrigo vai demorar mais. Mendy, bom, Mendy 1 ano. Mendy 1 ano. Depois de tudo que Mendy já passou. E volto a dizer o mesmo que disse em outros vídeos. É que Mendy, para mim, defensivamente, é o melhor lateral esquerdo da Europa. É que o Mendy não deixou o Olise fazer coisas que o Olise conseguiu fazer contra esse Nuno Mendes e contra muitos outros laterais. O que acontece é que, claro, o cara não aguenta. Ele não aguenta nem um jogo inteiro. A criatura não suporta um jogo todo. Então, a culpa aqui deve ter algo no Mendy, na humanidade do Mendy. Algo indica que para o homem, seu corpo já disse basta, e ele terá grande parte da responsabilidade, que depois também depende de como ele se cuida, etc. À primeira vista parece um portento físico, mas por dentro não sabemos como está. Veja Gareth Bale, também era um portento e tinha problemas. Mas há uma responsabilidade dos serviços médicos, absolutamente, absolutamente. Isso é algo que já comentamos há muito tempo. Porque quando você tem casos como esses, casos como esses e a proliferação de casos de lesões ou pequenas lesões constantes durante um ano, poxa, é azar. 2, aí você já começa a desconfiar, a franzir a testa. 3, não pode ser coincidência. Nada disso pode ser coincidência. Quase. Às 5 da tarde, horário da Espanha, a situação atual do Real Madrid é essa. Eu nunca tinha vivido algo assim, tão contínuo e tão acumulado em tão pouco tempo. Terrível. Comentários. Nos comentários, o que vocês acham? E é isso. Nos vemos no próximo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se, deixem seu comentário e compartilhem, por favor. Permitam tudo, mas falem de Madrid sobre o que precisa ser feito agora. Ou seja, agora é preciso cortar o mal pela raiz em várias questões. Vejam, talvez nem mesmo Mourinho resolva o que está acontecendo. Enfim, mas isso fica para os próximos vídeos. Tchau!